O papel da emoção na tomada de decisão e construção de hábitos. As emoções desempenham um papel fundamental na forma como tomamos decisões e criamos hábitos. Isso acontece porque o sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções, frequentemente interfere na lógica e na racionalidade. Quando não temos controle sobre esse processo, podemos tomar decisões impulsivas e desenvolver hábitos prejudiciais, ou seja, o hemisfério direito é campeão em nos sabotar com o impulso, ok? Ele é o nosso lado emocional, o nosso instinto. Neste guia, vamos entender o impacto do sistema límbico nas escolhas diárias e aprender como treinar a mente para decisões mais conscientes e produtivas. Vamos lá. O cérebro humano pode ser dividido de forma simplificada em três partes principais: o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento racional, planejamento e controle dos impulsos; o sistema límbico controla as emoções, memórias e recompensa, e ele é responsável por impulsos imediatos e reações emocionais. Todos esses 100% comprovado pela neurociência, ok? Já o cérebro reptiliano, ele é uma teoria, teoria de um neurocientista chamado Paul McLaren. Então, é teoria, ok? Relacionado a instintos básicos de sobrevivência como luta ou fuga, o cérebro reptiliano, tá? Então, é, isso é uma teoria que está aqui. As nossas decisões no sistema límbico estão baseadas muito nas nossas emoções e impulso que nós temos no nosso cérebro. Vamos lá. O sistema límbico age como um motor emocional e influencia diretamente nossas decisões. Ele pode levar a comportamentos impulsivos como procrastinação, preferência por prazer imediato em vez de metas de longo prazo, gastos impulsivos, comprar algo sem pensar nas consequências financeiras. Reação automática ao estresse, responder com raiva ou ansiedade em situações difíceis. Olha o poder desse hemisfério direito, sistema límbico, que faz com que o impulso possa ser totalmente sabotador. Exemplo, você decide que quer economizar dinheiro, mas ao ver uma promoção, seu sistema límbico ativa o desejo de gratificação imediata. Isso faz com que você compre sem planejamento, mesmo que a lógica, o córtex pré-frontal, o hemisfério racional, hemisfério esquerdo, saiba que não é uma boa decisão. Qual que é a conclusão? O sistema límbico, hemisfério direito, prioriza prazer e recompensa rápida, enquanto o córtex pré-frontal é responsável pelos pensamentos estratégicos. O segredo, o segredo para tomar boas decisões é equilibrar essas forças, ok? Então, isso é fundamental para que a gente possa ter um entendimento em relação a tudo que a gente está colocando. O nosso cérebro ele precisa ser controlado. Nós precisamos controlar, e só vai controlar quando nós entendemos os nossos impulsos. Por isso, essa foto aqui é fundamental nós entendermos o que está acontecendo com o nosso cérebro, porque isso é autorresponsabilidade. Comprei por impulso, ok, mas a autorresponsabilidade é eu vou ter que pagar, né? Então, vamos ter mais equilíbrio para ser saudável em todas as áreas, né? E como treinar a mente para decisões mais conscientes? A chave para melhorar a tomada de decisão é fortalecer, ou seja, o seu hemisfério esquerdo, e criar estratégia para reduzir influências e emoções impulsivas. Então, depois eu vou mostrar algo para vocês aqui bem interessante. Praticar o espaço entre estímulo e resposta. Muitas decisões erradas acontecem porque reagimos automaticamente sem refletir. Uma forma eficaz de evitar isso é criar um espaço entre o estímulo, a emoção e a ação. Exercício prático. Antes de tomar uma decisão importante, respire profundamente por 10 segundos. Pergunte-se: essa escolha é emocional ou racional? Só haja depois dessa pausa.
Olha essa foto aqui do menino raciocinando, pensando, né? Um nerdzinho que a gente está colocando aqui para que a gente possa entender as nossas tomadas de decisões, ok? Então, isso aqui é fundamental para a gente poder entender. Se possível, deixe para o outro dia para você responder. Número 2, criar recompensa de longo prazo para o cérebro. O sistema límbico busca prazer imediato. Por isso, devemos criar recompensas futuras que sejam mais atraentes do que as tentações do presente. Exercício prático. Defina pequenos marcos em sua jornada e celebre cada um deles. Associe atividades produtivas a algo prazeroso. Exemplo: só tomar seu café favorito após concluir uma tarefa importante. Olha aí os tomadores de café, ok? Reduzir gatilhos de decisões impulsivas. As emoções são frequentemente ativadas por gatilhos no ambiente. Se você quer melhorar suas decisões, precisa modificar o que está ao seu redor. Exercício prático. Evite tentações. Se quer economizar dinheiro, remova aplicativos de compra do seu celular. Crie um ambiente produtivo. Se deseja ser mais disciplinado, deixe seu espaço de trabalho organizado e livre de distrações. Número 4. Usar a técnica da revisão noturna. O cérebro aprende a melhorar quando revemos nossas decisões no final do dia. Isso ajuda a fortalecer o autocontrole e melhora nossa capacidade de escolha no futuro. Exercício prático. Antes de dormir, pergunte-se. Não vá profundamente para que você crie insônia e não consiga dormir. Ok? Qual foi a melhor decisão que tomei hoje? Qual decisão poderia ter sido melhor? Anote suas respostas em um diário. E o benefício? Esse hábito treina o cérebro a ser mais crítico e consciente sobre suas escolhas diárias. Não é para você criar ali uma imersão e você for dormir 4 horas da manhã. É para você entender isso, anotar e descansar. Ok? E o próximo passo que a gente vai falar aqui é a programação mental para a alta performance empresarial. Ok? Antes disso, nós vamos estar agora conversando em relação aos mesmos. Vamos começar agora, dessa vez, pelo César. E aí, César? Só para comentar para vocês antes, ó, dinheiro. Né? Hoje eu Opa, recebi aqui ó, tá aqui, tá? Recebi aí um pagamento em dinheiro. Eu disse, nossa, quanto tempo que eu não via dinheiro mais? Entende? Quanto tempo que eu não via? Por quê? Pix, 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 números, 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 números. Agora, qual é a emoção de você pegar o dinheiro na mão, se você quer economizar e gerar uma autorresponsabilidade nos seus custos, e você ir lá comprar algo? Totalmente diferente de você fazer um Pix. Então, se você quer comprar algo, você vai racionalizar. E aí você vai fazer o quê? Opa, 100, 200, 300, 400, 500. E agora eu estou fechando e estou pagando. Olha a diferença. O teu lado racional começa a racionalizar. Olha aqui o dinheiro, eu estou visualizando. Não é só números, entende? Que fica inconscientemente algo dizendo assim, ó, ah, mais um Pix, 100 pila, 200 pila, R$ 1.000, 2.000, 3.000. Muito importante, nível de racionalidade, ok? Vamos lá, César, Tamires pode ir escrevendo também, tá? E aí a gente vai participando do mesmo aí. Quero ouvir o César agora, então, primeiro, por favor. esse exemplo que você deu agora do dinheiro, eu passei muito por isso, porque quando eu comecei a empresa, era um sufoco danado para comprar coisas, né? Então a gente ia comprar um equipamento aqui de R$ 2.000, era um parto, né? Tinha que fazer conta, tinha que pedir empréstimo e tal. Quando a empresa cresceu, de uma certa forma, a gente comprava equipamento de 150 mil, assim, falando assim, isso aí é dinheiro de pinga, né? Então Só, a gente só um comprava pouquinho, coisas. ô César, só um pouquinho, deixa eu só ver aqui. A minha filha que tá só chorando aqui, deixa eu só ver o que que houve, só um pouquinho.
O mano bateu na mana. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, aí o que aconteceu? Depois que a empresa cresceu, a gente fazia aquisição de equipamento de 150 mil reais, assim, como se fosse dinheiro de boteco, sabe? Coisa que você gasta numa noite. E o que aconteceu? Os níveis de compra aqui da empresa era muito dinheiro, né? Que cada compra aqui era 7 mil, 8 mil reais e tal. E o que acabou trazendo um pensamento em mim que na minha pessoa física, eu podia fazer a mesma coisa. Então, mesmo ganhando bem, mesmo ganhando bem, a gente sempre estava meio negativo, meio ficava no cartão de crédito e tal. Por quê? Porque não tinha controle financeiro nenhum e a gente pegava a realidade, né? A gente trazia aquilo que fazia dentro da empresa para uma realidade de dentro de casa, né? E isso trazia muito problema financeiro, mesmo ganhando muito bem, como a gente ganhava, né? Por quê? Porque a mente concebia que todo aquele dinheiro era meu e tudo que eu comprava eu podia comprar facilmente e a gente entrava em problemas muito sérios. E a gente hoje com a era do Pix e o dinheiro digital, né? Sim. A gente passa pelo problema. Parece fácil, né? Passa passar um cartão, né? Passa o cartão fácil, faz o Pix fácil, né? Você tem 100 reais na conta, né? Aí você vê um produto de 100 reais, você passa o Pix, você esquece que vai ficar zerada a conta. Você só vai se dar conta quando tiver o zero no saldo lá. Então, é uma coisa assim, bem, bem atual. Esse último exemplo que você deu aí é top. Justamente, isso gera a nossa autorresponsabilidade em É, relação ao mesmo, né? Então, isso é fundamental para que a gente possa ter mais controle, ter o cuidado, né? Então, assim, é a mesma coisa. Eu estou agora tirando nota, né? Tem uma questão lá que já deu tudo certo. Então, a gente vai estar tirando nota. Então, eu sei que eu tenho 8% que eu tenho que estar separando. Então, eu já coloquei uma conta para mim separar esse valor do imposto, entende, que eu tenho que pagar para que isso não se gere um problema. E entendendo, isso não é meu, isso é de César, entendeu? Mas não é você, viu? É César, mas é isso mesmo, é isso aí. né? Mas é a gestão do negócio, né? Entende? Então, isso é fundamental. Deixa eu ver o que a Tamires colocou aqui. Vamos lá. Realmente, quando visualizamos, temos mais facilidade. Quando eu trabalhava, eu visualizava muitas coisas e acabava comprando coisas sem precisar. Hoje vejo que isso foi uma imaturidade e também aquela sensação de prazer na compra. KKKK. Hoje é completamente diferente. A gente aprendeu quando algo é fútil ou emergencial. Então, e isso está baseado nas nossas tomadas de decisões com níveis de racionalidade, né? Então, é fundamental que a gente tenha esse cuidado, Tamires e César, para que a gente guarde o nosso sistema límbico, que é ele que nos sabota. Então, vocês viram ali, por exemplo, o exemplo do café. Poxa, eu quero tomar o café, mas não, eu vou tomar o café depois que eu já li meu livro de 30 minutos, entende? Porque aí é a minha recompensa, entende? São pequenos hábitos que vão formando, entende? Pequenos hábitos. Então, a gente é autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade é fundamental. Vamos lá, então, para a próxima jornada. A programação mental para alta performance empresarial. O sucesso nos negócios e na vida profissional não depende apenas de conhecimento técnico, mas principalmente da programação mental. O empresário ou líder com mindset de crescimento ou uma configuração de mente para o crescimento e resiliência consegue enfrentar desafios com inteligência emocional, manter o foco e aumentar a sua produtividade. Aqui vamos explorar como criar o mindset de crescimento e aplicar técnicas para fortalecer o foco e a produtividade no dia a dia empresarial. Como criar um mindset de crescimento e resiliência? O que é um mindset de crescimento? Segundo Carol Dweck, autora do conceito de mindset de crescimento, existem dois tipos principais de mentalidade: o fixo
Pessoas que acreditam que suas habilidades são inatas e imutáveis, quando enfrentam desafios, desistem facilmente. Ou seja, elas estão baseadas em fazer aquilo que elas dominam e fora aquilo que vai ser uma afronta, o medo da rejeição, o medo do abandono, o medo da crítica. Essa pessoa abandona e deixa porque o seu cérebro está configurado a fazer somente aquilo que ela domina. Já o mindset de crescimento, ele é pessoas que acreditam que podem desenvolver qualquer habilidade com esforço, aprendizado e persistência, ou seja, é uma neuroplasticidade ativa, sempre o cérebro se expandindo, desde que ela queira. E o exemplo dessa mentalidade fixa versus de crescimento. Vamos lá. Eu não sou bom em negociação, o mindset fixo. E aí a pessoa para aí e não altera o seu modelo mental. E já com o mindset de crescimento, entendendo que a neuroplasticidade confirma isso na neurociência, eu posso aprender a negociar melhor se praticar e estudar técnicas. Ou seja, olha a configuração de mente. Só que para isso precisa derrubar a sua criança interior ferida, que são as suas crenças mal adaptativas, por exemplo, de pai e mãe, de tio, tias, avós, professores, enfim, tudo isso que não por querer, mas na maioria das vezes inconscientemente, criaram e formaram esse novo hábito, dizendo o seguinte: olha, você não presta, você não consegue avançar. É os próprios casos, o meu é um deles que eu comentei para vocês aqui. Então, nós precisamos ter a informação que o nosso cérebro ele é plástico, ok? Como desenvolver um mindset de crescimento? Veja os desafios como oportunidade de aprendizado. Reinterprete os erros como parte do processo de evolução. Adote uma mentalidade de melhoria contínua, ou seja, isso a gente coloca também nas empresas, né? É algo contínuo, que a gente está sempre avançando. Isso é fundamental para o crescimento, ok? Como desenvolver a resiliência para a alta performance? A resiliência é a capacidade de lidar com dificuldades sem desistir. Grandes empresários e líderes desenvolvem resiliência ao longo do tempo, pois enfrentam desafios diários. E como fortalecer a resiliência? Controle emocional. Em vez de reagir impulsivamente a problemas, pare e reflita antes de agir. Flexibilidade mental. Se um plano não funcionar, ajuste a estratégia sem perder o foco no objetivo. Aprenda com o fracasso. Pessoas resilientes veem os erros como aprendizado, não como uma derrota. Ou seja, o seu estado atual não te define, ok? Continue avançando. Vamos lá. Como desenvolver resiliência para alta performance? Um exercício prático. No final de cada semana, escreva um problema que enfrentou, como lidou com ele, o que poderia ter feito melhor. Isso cria um sistema de aprendizado contínuo, fortalecendo a sua resiliência. Ou seja, olha aqui a cicatriz, ó. Resiliência, mudança. Eu entendi o que aconteceu, mas esse estado não me define. Então eu avanço, ok? O problema que eu enfrentou me gerou uma cicatriz? Sim. Como que eu lidei com ele? O que poderia ter feito melhor? E eu avanço para o progresso. Aí outra área, para criar foco e produtividade, né? O ser humano funciona melhor em ciclos de concentração de 90 minutos. Trabalhar por longos períodos sem pausa reduz o rendimento. Trabalhe por 90 minutos ininterruptos em uma tarefa importante. Faça uma pausa curta de 10 a 15 minutos. Repita o ciclo ao longo do dia. Durante os 90 minutos, elimine distrações como redes sociais e notificações. Ou você pode utilizar a técnica, né, no aplicativo Pomodoro, que em 45 minutos você descansa 5 e você avança para o propósito. Então, coloquei as duas áreas aqui que é interessante de você estar visualizando. Segundo, regra dos 5 segundos para combater a procrastinação. A autora Mel Robbins criou a regra dos 5 segundos para evitar a procrastinação. Quando sentir vontade de adiar uma tarefa importante, conte
5, 4, 3, 2, 1. E comece imediatamente, tá? Comece o quê? O TBC. O que é o TBC, Fábio? Tire a bunda da cadeira. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, Fábio. Tira a bunda da cadeira e vai treinar. Tira a bunda da cadeira e vai ler. Tira a bunda da cadeira e vai fazer o que o adulto tem que fazer. Entende? Então, vamos lá. Por que funciona? Engana o cérebro, impedindo-o de criar desculpa. Reduz a influência de preguiça e do medo. Experimente agora, tá? Escolha uma tarefa que você está adiando e use a contagem 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Entende? E aí você ajusta, tá? Então, fundamental. Vamos lá. Método: blocos de tempo para gestão de tarefas. Muitas pessoas perdem produtividade porque misturam várias tarefas ao longo do dia. A solução é criar blocos de tempo específico para cada tipo de atividade. Como aplicar? De manhã, tarefas estratégicas e criativas. Exemplo, planejamento e análise. Tarde, reuniões e interações. Final do dia, responder e-mails, tarefas operacionais. Dica: reserve 30 minutos no final do dia para planejar as tarefas do dia seguinte. Isso melhora o foco e reduz o estresse. Bom, agora a gente está tendo aqui muitas dicas. E antes de a gente entrar para o próximo bloco, o poder da autoconsciência e da inteligência emocional no sucesso, nós vamos estar debatendo agora a opinião de vocês. Vamos começar aí. Tamires vai escrevendo e o César pode estar falando no primeiro momento. Vamos lá. Começar sempre com o César, né? Vamos lá. E aí, César? Então, esse assunto é importante. Estava discutindo isso com a Neuza hoje de manhã sobre o ciclo Pomodoro, né? Eu tenho até no meu Instagram sobre isso, Certo. né? Por quê? Porque essa falta de planejamento ou de divisão, né, de tarefa, né, faz a gente nem, às vezes, procrastinar, porque assim, a gente não tem claro aquilo que a gente tem que fazer. Né? Então, por faltar essa clareza, a gente vai procrastinando coisas que às vezes nem passa pela nossa cabeça. Puxa, eu podia fazer isso, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, né? Então, eu estava discutindo isso com a Neuza hoje de manhã sobre estudo, né? É, é, e eu fui entender que assim, por que a faculdade, né? Quando você entra na faculdade ou mesmo na escola, no ginásio e tal, você tem os blocos de matérias, né? Porque quando você fica maçante naquele assunto, você para de produzir. Depois de um determinado tempo, você para de produzir. E isso desestimula, né? E para o procrastinador Prato cheio. é alimento, né? Então é muito importante essa separação dos blocos e saber o teu horário, né? Porque eu acho que cada um tem um horário, né? Tem gente que funciona muito bem de manhã, tem gente que funciona muito bem à noite, né? Então, ter essa clareza de como você se porta. Isso é fundamental, né? É, A gente coloca aqui, por exemplo, ó, manhã, tarefas estratégicas e criativas. Por quê? Você está com o cérebro mais limpo, e mais limpo. né? Então, assim, isso é importante. Reuniões e interações à tarde, ok? E aí, à noite, responder os e-mails, tarefas operacionais e reserve 30 minutos no final do dia para planejar o próximo, ou seja, agenda. É, É fundamental que tenhamos agenda para a nossa produtividade, entende? sim, A agenda é fundamental, tá? Nós funcionamos com a agenda de uma maneira muito, muito melhor, ok? Vamos lá o que ela vai estar colocando aqui. Achei muito boa essa parte do 5, 4, 3, 2, 1. Isso nos impede de dar desculpas. Eu tenho algumas metas, iniciei já no início do ano e tenho mudado os meus hábitos, tem me ajudado muito. Por isso,
Tudo que você falou faz muito sentido agora, sem procrastinar, pois é o melhor fim das coisas do que o início delas. O resultado vem quando quebramos a barreira do impossível na nossa mente. Sim, isso aqui, Tamires, é fundamental que nós tenhamos uma mentalidade alinhada. Por isso que o que vocês estão recebendo aqui, isso aqui é ouro. E a gente ter uma mudança de mentalidade se esticando para o comportamento. Então, aproveite isso e coloque em prática. Autorresponsabilidade só depende de nós, de estarmos mudando em todas as áreas da nossa vida, né? Então, isso aí é fundamental. E agora nós vamos então para a última parte. E nós vamos estar então com o poder da autoconsciência e da inteligência emocional, tá? Então, vamos lá. Vou puxar aqui. O poder da autoconsciência e da inteligência emocional no sucesso. A autoconsciência e a inteligência emocional são habilidades fundamentais para o sucesso pessoal e profissional. Elas permitem que você compreenda suas emoções, gerencie reações impulsivas e construa relacionamentos mais saudáveis e produtivos. Neste guia, exploraremos como identificar e gerenciar gatilhos emocionais e a influência da autorresponsabilidade nas relações interpessoais. Olha essa foto como eu estou colocando, de nós podermos olharmos para dentro, olharmos para nós mesmos. A autoconsciência, ter a consciência e, junto com isso, uma habilidade comportamental, que é a inteligência emocional, para o sucesso pessoal e profissional, né? Então, o César antes comentou em relação a isso, a dificuldade da administração financeira do profissional e do pessoal. Então, isso faz parte, né? Então, a gente precisa compreender as nossas emoções e separar, né? Separar tudo aquilo que a gente esteja fazendo, inclusive em relação ao dinheiro, pessoa física e pessoa jurídica. Como identificar e gerenciar gatilhos emocionais, tá? Gatilhos emocionais são situações, palavras ou comportamentos que despertam reações intensas, muitas vezes automáticas e desproporcionais. Eles podem surgir de experiências passadas, crenças inconscientes ou padrões de pensamentos negativos. Exemplos comuns de gatilhos emocionais no mundo empresarial: críticas diretas, sensação de incompetência ou rejeição, falta de reconhecimento, sentimento de desvalorização, conflitos, respostas agressivas ou evasivas, mudanças inesperadas, a ansiedade e a resistência à adaptação. Então, olha aí os gatilhos, tá? Por que isso acontece? O cérebro processa essas situações no sistema límbico, hemisfério direito, que controla as emoções. Quando um gatilho é ativado, pode levar à reação impulsiva, sem passar pela análise racional do córtex pré-frontal. Então, para gerenciar, né, os nossos gatilhos emocionais, existem alguns passos. Vamos lá. Número 1, reconheça os seus gatilhos. O primeiro passo para o controle emocional é a autoconsciência. Identifique quais situações causam reações negativas e registre-as. Exercício prático. Anote situações que despertarão emoções fortes nos últimos dias. Que despertaram emoções fortes nos últimos dias. Pergunte-se o que exatamente me irritou ou frustrou. Identifique padrões. Há um tema recorrente, ou seja, há um gatilho recorrente que me incomoda? Como que eu posso estar mudando isso? Qual é a reação fisiológica no meu corpo? Qual é a reação emocional no meu corpo? Qual é a investigação dos meus gatilhos? Eu preciso ter. Qual é o meu pensamento automático? Entende? Então, comportamento fisiológico e automaticamente a minha emoção de um ciclo repetidor, ok? Se você sente, exemplo, se você sente raiva quando recebe críticas, pode ser um sinal de que sua busca de aprovação constante ou tem uma crença limitante sobre ser perfeito, entende? Aprovação, validação, aceitação. Segundo, pause antes de reagir. Se você quer sim, se você sentir que um gatilho foi ativado, use a técnica da pausa consciente. 10 segundos. Respire fundo
e conte até 10 antes de responder. Pergunte-se: essa reação me ajudará a resolver o problema ou piorará a situação? Só então tome uma decisão. Dica: o silêncio estratégico pode ser uma ferramenta poderosa. Muitas vezes, evitar uma resposta impulsiva já resolve metade do problema. Entende? Eu tenho um costume de dizer assim, ó, Fábio, você pode ser melhor do que isso. Segura as suas emoções. Entende? E eu faço muito isso. 3. Reinterprete a situação. Em vez de reagir emocionalmente, tente mudar a perspectiva do evento. Exemplo: meu chefe me criticou meu trabalho. Meu chefe criticou meu trabalho. Ele quer me prejudicar. Como que eu posso reinterpretar isso ou ter uma resiliência, né, nessa crença aí que pode ser 100% verdadeiro ou zero? Meu chefe apontou algo para melhorar. Se eu corrigir isso, meu trabalho será mais valorizado. Olha a diferença. Exercício prático. Sempre que um gatilho for ativado, pergunte-se: qual outra interpretação eu posso dar para essa situação? Se eu fosse um observador neutro, como veria esse evento? Se eu estivesse na terceira pessoa, como que eu veria esse evento na discussão de um relacionamento? Entende? Essa técnica ajuda a criar respostas mais inteligentes e estratégicas, porque você está na terceira pessoa e não na primeira pessoa. Você está visualizando uma situação com dois tipos de pensamento, ou seja, algo pressuposto, uma pressuposição, e não algo concreto e rígido, que é a primeira, como se você estivesse na primeira pessoa. Não, a pessoa falou isso, eu entendi isso. Ok, e se eu me colocar na terceira pessoa, como será que é o pensamento dela e como será que foi o meu? Espero que isso faça sentido para você. A influência da autorresponsabilidade nas relações interpessoais. Esse termo é essencial para melhorar relacionamentos, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal. Muitas pessoas culpam os outros por conflitos ou problemas, mas os líderes e profissionais de alta performance assumem responsabilidade por sua parte na relação. Exemplo de mentalidade reativa versus autorresponsável. Meu colega é difícil de lidar. Mentalidade fixa e reativa. E agora, como posso ajustar a minha comunicação para melhorar essa relação? Mentalidade de crescimento e autorresponsabilidade, ok? Aí vamos lá. A influência da autorresponsabilidade nas relações interpessoais. O que acontece quando você assume responsabilidade pelos seus relacionamentos? Você melhora a sua comunicação e reduz conflitos. Você desenvolve empatia e escuta ativa. Você se torna um líder mais respeitado e influente. E aí, o que você quer para você? E o último, a conclusão. Identifique seus gatilhos emocionais e crie estratégias para reagir de forma mais consciente. Use a pausa e a reinterpretação para evitar decisões impulsivas. Assuma a autorresponsabilidade pelos seus relacionamentos, melhorando a sua comunicação. Evite culpar e busque sempre entender a sua parte no processo. Pratique a escuta ativa e a inteligência emocional para se tornar um líder mais eficaz. Se você aplicar essas técnicas, fortalecerá a sua capacidade de liderança, melhorará seus relacionamentos e alcançará mais sucesso na vida pessoal e profissional.